começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e cada dia que passa eu tenho mais certeza de que o futuro é feito à mão. Oi, eu sou a Stefania Lima e pra mim o futuro é ancestral. Boa, muito bem. Bem-vinda, Stefania, muito obrigada aí por ter aceitado o meu convite de última hora, assim, papum, vamos gravar, vamos lá. Eu que agradeço, Fê, é um prazer. Desculpa, quero pedir desculpa aos ouvintes, porque eu tô com uma voz, assim, de quem tá com uma alergia muito forte. Mas eu espero é verdade, né? Quase isso. E é isso mesmo, então peço desculpas, mas espero que vocês me entendam. Vai, não. O que importa aí é a intenção, né? Vai dar tudo certo, a edição dá uma consertada numa coisa aqui, outra ali, a gente resolve, tá tudo bem. Boa. Bom, então antes da gente começar o nosso papo aqui, que vai ser muito bom, eu tenho certeza, eu preciso dar os recadinhos da paróquia, que são muito importantes toda semana. Primeiro, não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse podcast. Vamos disseminar essa palavra aí. Segue a gente lá no Spotify, no SoundCloud, no Instagram, no YouTube. Tenho certeza que tem muita gente que tá ouvindo aí, não segue a gente, né? O povo ouve, mas não segue, não entende o que acontece. Assina lá no iTunes, dá 5 estrelinhas e deixa um comentário. Isso é muito importante pro podcast e não custa nada. Então, se você não pode ajudar com dinheirinhos, ajuda compartilhando, curtindo, certo? Segue a gente, faz tudo isso aí que é muito importante para engajar e chegar em mais gente. Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e a gente tem estampa com parceria com as artesãs convidadas. Estarei aqui neste momento convidando Stefania. Vamos fazer uma estampa juntos? Opa, com certeza. Ó, o futuro é feito à mão, já temos uma estampa. Vamos ter que pensar em outra. E o futuro é ancestral. Não já tem. Aí, não tem. Já é uma boa. Já vou anotar aqui, já vai ficar pra próxima. Gosto muito. Ideias não faltam, sempre que eu falo. A gente tem modelo de camiseta Baby Look, tem a infantil, tem eco bag, tem caneca. E a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Pra comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Não esquece que quem apoia o podcast, quem é pé de mesa, tem cupom de desconto. E também as estampas que são feitas em parceria com as artesãs ficam por pouco tempo lá no site. Então não adianta vir chorar depois, tô aqui avisando, hein? É por tempo limitado, mas vai lá que tem muita estampa legal, sempre entra e sai estampa, vale muito a pena. E número 3, o nosso Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Lá tem apoio a partir de 5 dinheiros. Se você não pode dar mais do que 5 dinheiros, tá tudo bem. Aonde você faz parte dos melhores amigos lá do Instagram. Lá eu vou dar spoiler, coloco foto exclusiva e também deixo por escrito as dicas da semana que a gente dá, filme, série, lá no fim do episódio. E com 15 dinheirinhos, além de você fazer parte dos melhores amigos do Instagram, você faz parte do nosso grupo exclusivo maravilhoso lá do Telegram. Beijos, minhas pés de mesa maravilhosas. Lá você recebe o episódio antes de todo mundo e vai poder conversar com a gente, discutir. Cada dia é um assunto diferente, é maravilhoso, a gente troca muita coisa. Essa comunidade tá crescendo muito e é muito legal. E lembra que o aniversário de 1 ano do podcast tá chegando. Meu, olha só, 1 ano, hein, gente? Quem diria que eu sobreviveria a 1 ano de podcast? E a gente vai ter novidade, principalmente pra quem apoia. Então, se fosse você, apoiava logo e ajudava a Fê aqui a continuar com este podcast. Aliás, vamos falar muito sobre isso, né? Sobre apoio, sobre financiamento, sobre campanha, o quanto isso é importante pra gente continuar o nosso trabalho. Então, o link pra apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigada pra quem apoia e pra quem vai apoiar também. Acabamos com os assuntos, acabamos com os recados, então, bora pro episódio. Bom, primeiro eu queria agradecer de novo aqui a Stefania pelo podcast. Eu sou muito admiradora do trabalho do Instituto, da revista, enfim, tô muito feliz que ela tenha aceitado o convite. A Bia Moraes, que me falou de você já várias vezes. Ai, Fê, você tem que chamar a Stefania. Fê, tá bom, Bia, tá bom, vou chamar. Tá aqui, pronto, resolvi. Tá feliz, Bia? Ela sempre fazia o mesmo também. Tá Já escutou o podcast? Já escutou? Olha só, muito bem, Bia. Tá vendo, gente? Siga o exemplo da Bia. Tem que fazer tudo isso aí. Já escutou o podcast? Vai lá, escuta. Já conhece a Urdume? Vai lá.
Eu já conhecia, assim, a Urdume, mas enfim, né, ainda não tinha pensado. Tem muita gente pra chamar, né? A lista de pessoas pra chamar aqui é enorme, mas a gente viu aqui uma oportunidade de fazer esse episódio aqui junto, acho que vai ser muito bom. Mas antes da gente começar a falar do Instituto, da revista, eu queria que você se apresentasse. Quem é a Estefânia na fila do pão? Né? Qual a sua ligação com o artesanato? Quem te ensinou? O que você faz? E também talvez falar das pessoas que fazem parte do Instituto, né? O que elas fazem. Eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem um pouquinho de todo mundo. Bom, então, eu não sou uma das pessoas que aprenderam com a avó, com a mãe, né? Olha eu só. sou dessa geração, dessa geração que foi, inclusive, que as mães, as tias tinham até um pouco de ojeriza, assim, né? Por ser justamente a coisa da costura, uma coisa que prendia as mulheres em casa e tal. Então, assim, minha mãe fazia tricô. Quando eu era criança, assim, minhas tias bordavam. Tenho tias que são costureiras e que vivem disso, mas era mesmo, meio aquela coisa assim, não vai estudar, né? Não vai se prender a isso. Uhum. E embora eu, quando criança, fosse alguém que ficasse cortando roupa e fazendo coisas, né, tipo, criativa, assim, essa coisa de criança, eu depois acreditei mesmo nessa história, que eu não tinha coordenação motora, que eu não ia conseguir fazer, então eu nem me atrevia. Então eu comecei a fazer mesmo, já depois que meu filho nasceu. Foram, na verdade, foi uma semana de coincidências, assim. Eu tava fazendo um curso de pós-graduação na Unifesp, e aí teve uma aula de arte-terapia e falaram pra bordar. Aí foi super legal, assim, eu bordei. Meu filho entrou na escola, numa escola Waldorf, a professora, no período de adaptação, pediu que a gente bordasse, eu bordei. E aí eu falei, nossa, é legal isso, né? Acho que eu gosto disso. Comecei a ver uns vídeos do Clube do Bordado, né? E comecei nesse processo. Depois eu tive uma perda gestacional também. E aí usei o bordado para trabalhar essas questões dentro de mim. E aí foi uma paixão. Nossa, aí virou uma coisa. Aí eu fui fazer tricô, fazer crochê, fui fazer tecelagem, tudo assim. Gente, abriu a porta, né? É igual drogas, gente. Queria avisar isso aí. Você começa com uma, abriu a porta, já era, sabe? Exatamente. E aí o melhor era assim, a minha família, a minha sogra, todo mundo, que você tá fazendo isso, quer fazer... Porque era assim, inimaginável na minha vida, né? A pessoa que não cortava uma laranja. Mentira, eu corto uma laranja, mas... Entendemos. É isso. Bom, eu tô aqui, né, representando o Instituto, sou a Estefânia, mas o Instituto, ele é composto por mim, pelo Gustavo Serafim, que é meu marido e que trabalha com tricô e com as questões de masculinidade. A Natália Abdala, que é nossa designer, mas também é especialista em artes manuais e terapia. A Paula, que é jornalista e também trabalha com feltragem. Então, somos todas pessoas da comunicação que trabalham com artesanato também ou fazem alguma coisa do tipo. E a Bárbara, que é mais ligada à moda, assim, e ela tá um pouco com a gente, um pouco não integralmente, mas dentro da revista ela faz parte. Bárbara Poener. E esses somos nós, esse é o Instituto, por enquanto. Por enquanto, isso Por aí, enquanto. quem sabe, né? Daqui a pouco tem mais gente. Mas você começou a fazer, então, esse artesanato depois que seu filho nasceu. Antes disso, você fazia o quê? O que era a tua profissão? Então, eu sou formada em comunicação, né? Eu trabalhei me formei em comunicação, trabalhei com comunicação todo esse tempo, né? Então, é engraçado porque eu tava super em crise com comunicação. E aí eu falei, não quero mais trabalhar com comunicação. Aí quando eu falei isso, entrou o artesanato e depois eu ressignifiquei a comunicação, né? Porque criei a revista, então voltei para esse processo. Mas nesse meio tempo também eu fiz um mestrado em ciências médicas na Faculdade de Medicina da USP. Ciências médicas. Mas... Eu adoro isso. Toda vez que eu entrevisto alguém, sempre tem uma coisa que você fala, meu Deus, como assim? Mas eu gosto sempre de lembrar que, assim, eu fiz isso, mas dentro da perspectiva da comunicação também. Então, do uso das redes sociais, para buscar informações sobre saúde e tal. Mas eu tenho ainda assim, né? Ainda assim é uma trajetória um pouco torta. E hoje eu faço filosofia também, né? Tô fazendo uma segunda graduação, faço filosofia. E sempre enfim, eu gosto muito de estudar. Acho que esse é o processo. E foi esse o meu encontro também com as artes manuais. Depois que eu passei a fazer e senti essa integração, assim, corpo-mente, porque eu era essa pessoa muito mental, né? Me trouxe pro corpo, assim, me ancorou, assim, né? Me trouxe pro chão, pra terra, foi muito bom. Mas eu quis começar a investigar, estudar o que tem por trás das artes manuais, a história,
quais são as ligações sei lá, com a psicologia, com a medicina, com a filosofia. E aí foi por aí que se encaminhou a minha trajetória. Nossa, demais. Eu também sou dessas que adora estudar, se deixar. Eu passo, às vezes eu vou fazer pauta pro podcast e aí a gente começa com um assunto, às vezes, assim, bem simples. E daqui a pouco eu tô, sei lá, eu lendo artigo, não sei das quantas. Você fala, meu Deus, peraí, calma, Fernanda, volta, né? Mas é muito bom mesmo. E eu acho que essa coisa que eu falei de, nossa, as pessoas às vezes fazem umas coisas nada a ver, mas assim, queria retificar aqui. Eu acho que nenhum conhecimento é perdido, né? Eu acho que, na verdade, todo conhecimento que a gente adquire, a gente acaba transformando de alguma forma pra nossa vida, pro nosso trabalho, pro nosso dia a dia. Eu sou formada em várias coisas parecidas, digamos assim, né? Eu fiz arquitetura, fiz design de interiores, fiz moda, enfim, fiz muita coisa, gente, também. Mas gestão e tal, mas ainda assim, tudo que eu aprendi na minha vida, eu acho que a gente usa pra alguma coisa, né? Eu acredito nisso também, Fê, porque agora eu consigo, inclusive, na época não fazia tanto sentido, né? Mas agora eu consigo fazer, assim, exatamente o link até onde me trouxe nesse momento, assim. Hoje, olhando pra trás, eu falo, nossa, não, faz todo sentido que eu tenha feito essa caminhada. Embora seja isso, assim, na hora que você fala, cara, eu tô mudando de novo, mas nenhum conhecimento é perdido. Exato, eu sempre acho. Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre o Instituto e a revista. Da onde veio esse projeto, como que ele surgiu, o que ele é? Conta pra gente, pra quem não conhece ainda. E ó, se não conhece, vai lá conhecer. Então, assim que meu filho nasceu e eu comecei a fazer tricô e crochê e tal, eu saí do meu emprego, eu trabalhava no Instituto Alana, lá em São Paulo, né? Agora eu tô em Curitiba. Mas eu trabalhava em São Paulo e aí eu fiquei trabalhando com comunicação, assim, como freelancer e me joguei dentro do processo dos fios, assim. Fiquei 1 ano fazendo aula e testando e passando, né, muito tempo, assim, nisso. E comecei a querer pesquisar, encontrar, e tinha muita dificuldade de encontrar informação, né? A gente tem revistas de artesanato, mas que são, acho que todas relacionadas a receitas e formas de fazer. Sim, a passo, né? Todos eles são os PAPs da vida. E aí eu pensava, gente, não é possível, né? Porque tem tanta coisa por trás da história do artesanato, e o fio em especial, né? Assim, o artesanato com fio, ele vai se ligar à moda, vai se ligar à produção, inclusive da medicina, de, né, tecidos que vão servir para enfim, a máscara, né? Mesmo a máscara, né? Mas o tricô, né? Na máquina, ele serve para fazer ataduras e coisas assim. Então eu comecei a olhar esse universo e falar, gente, ninguém tá falando sobre isso, né? Aí eu olhei, por que ninguém tá falando sobre isso? Por que essa manualidade é tão desvalorizada no Brasil? E uma coisa foi puxando a outra, a questão da moda, ou seja, também fazer a minha própria roupa começou a me despertar esse lugar do tempo que se leva para fazer uma roupa, mesmo costurando a máquina, né? É um processo que não se torna, assim, mais simples só porque você tá costurando a máquina. Ele também é demorado. Uhum. Então, eu comecei a olhar todas essas implicações e falei, cara, tem uma estrutura toda feita, assim, que sustenta a humanidade. E grandes processos que aconteceram na vida, né? Tipo, na nossa vida, assim, Revolução Industrial, ou mesmo quando as mulheres foram lutar, né, pelo voto, pelo sufrágio, e eram das fábricas. Então, assim, tem muitos marcos históricos que estão relacionados a esse tema e que a gente não traz, e que a gente não estuda, e que não estão em destaque. Na verdade, vou ser justa, assim, não que não se estude. Acho que a gente tem uma produção acadêmica até relevante, mas não chega para as pessoas, né? Não chega, assim, a gente tem dificuldade de encontrar. Então, a revista nasceu um pouco para isso, assim, para a gente olhar esses movimentos e também para olhar esse movimento do qual eu também comecei a fazer parte, que é quem é essa galera que começou a fazer artesanato depois, tipo, assim, sei lá, nos últimos 10 anos, né? Sim, foi. Com esse boom também das redes sociais, dessa troca, dessa possibilidade da gente, né, encontrar as pessoas da mesma tribo que a gente. Então, todos esses questionamentos começaram a vir na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma revista. Aí, em novembro de 2018, eu fiz uma primeira revista online, assim, e joguei no mundo. Falei, pra ver o que as pessoas achavam. Foi bacana, e aí falei, bom, então vou começar, bem louca, sozinha. A nossa querida eu presa, eu prendimento, sempre, né? Quem nunca? Chamei algumas pessoas pra escrever, aí dei sorte, né? Que tem várias jornalistas artesãs, então Nossa, a gente já começou, assim, nesse processo. E aí foi isso, assim, a revista foi indo,
E foi muito legal, ela sempre foi muito bem recebida. É claro que é um desafio muito grande você fazer uma revista impressa, porque os custos são muito altos. Mas eu sentia e eu ainda sinto essa necessidade do impresso. Primeiro porque tem relação com o manual, com esse lugar da gente sair também da internet, da gente tela, sair né, da tela o tempo todo. Mas também porque eu sinto que quando a gente publica e torna isso físico, a gente dá um respaldo para aquele conhecimento, né? E isso o artesanato precisa muito ainda, né? A gente precisa trazer, assim, esse respaldo, trazer essa materialidade, assim, pro tema. Então, eu fiz questão disso. Só que aí só também, né, por que o Instituto nasce? Ele nasceu no finalzinho do ano passado, porque a Udumi começou a ser um lugar de referência. As pessoas perguntavam muito pra gente sobre artigos ou sobre fontes que elas pudessem pesquisar, ou mesmo lugares, museus, enfim. E a gente não tinha esse arcabouço, assim, né? Então a gente tá agora nesse processo de mapear todas essas questões relacionadas ao texto, mas principalmente mapear o que já existe, assim, não que a gente vá partir do zero agora e começar a fazer, mas justamente fazer como se o Instituto fosse um hub para que as pessoas encontrem, então, onde estão esses artesãos, onde estão esses museus que falam sobre esse tema. Enfim, essa é um pouco a nossa proposta. Bacana. Nossa, muito legal. Inclusive, eu acho que isso que você falou sobre por que não se fala sobre isso, né? Por que a gente tem estudos e tudo mais, mas por que é algo que não tá tão difundido aí? Tem um episódio, inclusive com o Clube do Bordado, que é o nosso episódio 17, que a gente fala sobre arte e artesanato. Vale também ouvir lá, a gente fala um pouquinho disso, né? Fala um pouco sobre essa desvalorização do artesanato, a gente até essa vergonha de dizer que faz artesanato muitas vezes, eu acho que todas essas ações, seja a revista, seja até o podcast, eu quero que o podcast seja isso também, tenha esse perfil aí, né, de poder tirar esse artesanato desse lugar ruim, né, desse lugar onde da vergonha de fazer artesanato e tudo mais. Eu não sei, quando eu comecei a fazer o artesanato, sou arquiteta, eu realmente tinha, e aí a arquitetura, enfim, a arquitetura me largou, né, o mundo o mundo da arquitetura foi péssimo, e eu fui migrando pro artesanato, porque foi dando certo e tal, mas eu tinha vergonha de dizer pras pessoas que eu fazia isso. Se me perguntavam, Fê, o que você faz? Eu sou arquiteta. Sabe? Mesmo às vezes não estando mais ali. Hoje ainda tô, né? Eu acho que eu nunca larguei a arquitetura, porque é o que eu disse, acho que a gente nunca. O conhecimento tá sempre aí. Mas eu tinha vergonha de dizer isso, né? Então eu acho que iniciativas como essa, né? Como a revista, e falar sobre isso, falar da importância, enfim, e mostrar coisas que estão sendo feitas por aí de um jeito tão bonito e tão profundo, muitas vezes, traz, eu acho que, respaldo pra gente dizer sou artesã sim, né? E faz a gente revisitar a nossa própria história, né? Porque total. A gente traz, assim, esse movimento que a gente tem agora, né? De muita gente fazendo artesanato e até se orgulhando desse processo. Vem muito também porque com as redes sociais a gente começou a olhar como esse artesanato é visto fora do Brasil, né? Como existe uma valorização, existe um processo de conhecimento mesmo, de estudo, de aperfeiçoamento, onde o fazer com as mãos não significa que você não tem opção, né? Então, quando a minha mãe falava, porque você não tem opção, porque, de forma geral, você não tinha uma valorização do artesanato. Sim. A gente segue não tendo ainda uma valorização do artesanato. Mas eu acho que a gente está num momento muito propício de desconstrução, assim, de um monte de questões da gente olhar e falar assim, não, por que a gente não valoriza, né? Qual que é essa história? Então, isso é uma coisa muito importante. Acho que das primeiras leituras que eu fiz relacionada a isso, foi entender como, bom, a gente foi colonizado por portugueses, né? E os portugueses e espanhóis, a princípio, tinham essa relação muito ruim com a feitura das coisas corporais, com aquilo que precisava ser feito à mão, o homem livre, né? Essa ideia de um homem livre que não mexe com a mão. Sim. E aí a gente vem pro Brasil e quem faz isso, né? Quem faz esse trabalho à mão? E quais são as origens do nosso artesanato? Então, ele nunca tá ligado, né? A pessoa que é rica, a pessoa que é branca, ela tava ali, ela às vezes aprendia a fazer uma coisa ou outra com aquela frase, aquela famosa e terrível frase do tipo, para aprender a mandar, a fazer direito. É verdade. Que eu já escutei, tipo, várias vezes, né? A gente tem que saber para aprender a mandar. Ai, Jesus, sim.
E aí você tem uma claro, né? A gente quer estar incluído socialmente, a gente quer fazer parte de um grupo. Então, se Sim. aquele outro grupo que faz é excluído, a gente não quer fazer parte. E às vezes é isso, a gente ama fazer aquilo, é um prazer, porque é super prazeroso. Sim. Mas você se coloca numa situação que você não vai dizer que, tipo, eu faço artesanato, porque o que a sociedade valoriza é o lugar... Exato. Da formação científica, do estudo, que é super importante também, né? Sim. Então, um pouco é esse desejo de como que a gente une esses dois mundos e como ele é possível. E Isso. de que esse saber das mãos, ele é muito valioso. E sem o saber das mãos, o saber da mente pouco vale. Eu falo isso por mim também. Verdade. Porque eu brinco que eu ficava, assim, estudando milhões de coisas e batendo cabeça. Porque, assim, não adianta você ficar pensando, se aquele pensamento não ganha movimento, sabe? Sim. E a gente foi tão acostumado a dividir cabeça e mãos, né? E corpo de forma geral, que acho que por isso que pra mim deu esse match, assim, sabe? Foi um encontro muito grande, porque é a possibilidade da gente colocar esses dois conhecimentos em ação, né? A gente pensar no que a gente tá fazendo e a gente aprender com o que a gente tá fazendo a pensar também. Uma coisa não exclui a outra, né? A mente não exclui as mãos e vice-versa. Eu acho que você pode ser uma pessoa mais mente, mais mãos, mas você nunca vai ser só uma, e tudo bem você ser as duas, e as duas coisas têm tudo a ver, eu concordo, eu acho isso maravilhoso. Bom, a gente quis correr aqui com esse episódio porque a Urdumi tá com uma campanha de financiamento coletivo que acaba agora dia 12 de fevereiro, certo? Então, se você está ouvindo este episódio no dia de lançamento dele, hoje é dia 8 de fevereiro, então você tem alguns dias aí para ajudar nessa campanha. Então, a gente correu aqui para poder contar um pouquinho sobre isso. Queria deixar esse convite aí para as pessoas apoiarem. Eu já fiz o meu apoio, já queria deixar aqui claro. Eba. Então, eu queria que a Estefânia contasse pra gente o que é, pra que serve, da onde veio essa iniciativa aí de fazer essa campanha. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link também pra vocês irem direto lá já pra apoiar. Vou pôr lá no Instagram, mas vou deixar aqui na descrição do episódio que vai ficar mais fácil também pra vocês clicarem. Então, a gente tá com a campanha de financiamento do Instituto Urdumi. Esse é um valor, assim, pra gente iniciar o Instituto. E nele já tá contido algumas ações. Então, os cadernos que a gente vai fazer agora bimestralmente e que são sempre com essa pegada da gente olhar um pouco por essa parte histórica, em especial do Brasil, né? A gente está fazendo esse mapeamento, a gente quer falar sobre o Brasil, sobre o artesanato brasileiro, e a gente sabe que tem várias coisas pra gente olhar. Então a gente tem o artesanato indígena, o artesanato afro-brasileiro, o artesanato europeu que vem pra cá, mas também ganha uma nova forma de ser feito, a própria relação com a moda, a relação com a arte contemporânea, né? Então a gente tem, a gente expande esse lugar, assim, sai desse lugar. O que é o artesanato? O artesanato é tudo, né? É tudo que é feito com a mão. É artesanato. Então a gente tá olhando para todos esses pontos e a gente quer, então, fazer isso, poder organizar esse conteúdo para disponibilizar o máximo possível gratuitamente para as pessoas, para que elas tenham uma fonte de pesquisa, né? E de troca também. A ideia é que a gente vá formando grupos de estudo e que a gente possa ir se relacionando. E aí, para isso, a gente criou, então, essa campanha, que tem uma meta de R$27.500. R$27.500. Muito importante, tipo, deu 27.500. 27.500 centavos, não. R$27.500. Pra gente conseguir e também pra gente ter um respaldo para fazer a revista, né? Porque, como eu já falei um pouquinho antes, o valor de impressão da revista é muito alto. Então, com isso, a gente já consegue garantir o valor de impressão da revista, o que nos dá fôlego para, daqui em diante, produzi-las, sabe? Então, esse é um pouco o nosso desejo. E aí tá sendo super legal, assim, eu já quero até agradecer quem ajudou, quem vai ajudar, te agradecer, Fê, porque acabei de falar isso aqui, assim, em casa. Quanto a colaboração, né, que acho que é a mesma coisa com o podcast. Não só a grana, né, porque não necessariamente às vezes a grana vai suprir tudo, mas é uma validação do trabalho que a gente faz, né? É tipo a importância, faz sentido, sabe? As pessoas se identificam com esse trabalho, é importante para elas, então isso é muito bacana, assim. Eu quis fazer
inclusive, assim, essa primeira campanha, até falei pra todo mundo, foi até uma discussão, vamos fazer assim. Mas eu falei, cara, é também essa validação, né, das pessoas, tipo, trazerem esse lugar com a gente, assim, da gente construir isso junto. É por isso que a gente deixou de ser uma empresa para ser um instituto, né, para que isso seja colaborativo. E o artesanato, ele tem essa característica, né, o artesanato é da produção, do colaborativo, desse lugar do feminino, da troca. Então, a gente acredita muito nisso e a gente conta com vocês. Vocês podem apoiar a partir de R$15. Você já tem o seu nome nos agradecimentos, mas dá para apoiar com qualquer valor. Dá para apoiar divulgando, dá para apoiar torcendo. Sim. E tem também a possibilidade das revistas, tem alguns kits, tem os cursos que a gente está dando também. E tem também apoio para pequenas empresas e grandes empresas. Então, tem várias formas de apoiar. E é muito, muito importante contar com o apoio de vocês. E já agradeço muito, Fê, por abrir esse espaço aqui também para trazer, né, para que a gente tenha corrido para estar aqui e estar falando sobre isso. É um prazer, assim. Às vezes a gente também tem uma coisa... Agora eu tô falando sem parar. Vou falar sem parar. Não, manda aí. O podcast já apareceu. Eu falo que eu falo demais e por isso que eu tenho um podcast, entende? Então o lugar é esse mesmo. Eu tô achando ótimo, porque eu adoro podcast, na verdade. Porque eu sou uma pessoa tímida. E com essa coisa do vídeo, da imagem, assim, todo mundo aqui na Urdume é. Então, às vezes, a gente não consegue passar tudo que a gente quer, porque a gente tem essa relação meio tímida com as redes sociais e tal. E aí eu gosto do podcast porque eu gosto de falar, mas eu não gosto necessariamente de estar ali, né? De aparecer, né? Então, podcast é ótimo. E eu amo escutar também, né? É a melhor coisa. Tipo, dá pra lavar louça escutando, tricotando, enfim. Exato. Que bom. Então quer dizer que você pode ir lá apoiar a partir de 15 dinheirinhos, igual o nosso podcast aqui, ó. Separa 15 lá pra Urdume, 15 aqui pro podcast. Se você não puder, tudo bem. Vai lá e divulga, né? Foi o que eu falo lá no começo do episódio, toda vez, que a divulgação também é muito importante. Porque às vezes você não pode ajudar, mas alguém que viu, né, a sua divulgação vai poder ajudar, ou vai se interessar muito por aquilo vai ajudar demais a pessoa. Eu acho que, assim, vale essa comunidade aí de divulgação mesmo que a gente faz. Por isso que eu quis correr com esse podcast aqui, pra poder falar logo sobre isso. Porque eu acho que a gente tá aqui pra isso, né? A gente tem que se ajudar de alguma forma. E foi o que você falou, às vezes não é só o dinheiro. O dinheiro é importante, claro que é. Os boletos chegam aqui todo mês, infelizmente, eles não param de chegar, muitos deles, né? O próprio podcast tem seus custos, e menos até do que a revista, né? Mas tem seus custos. Mas é isso que você falou, é uma validação do que a gente tá fazendo, né? Ver que alguém tira lá do bolso R$15, que não é muito se a gente for parar pra ver. Pra algumas pessoas claro, mas, né, pra muitas pessoas R$15 não é tanto, mas tirou ali pra poder dar pra você, assim, tipo, olha, eu apoio o teu trabalho, tá aqui, o que você tá fazendo é importante. Isso é incrível, assim. Eu, quando realmente vi os números do Apoia-se e o próprio grupo do Telegram lá, que a gente tem muita gente, eu acho isso incrível. Chega uma pessoa nova, me dá um quentinho no coração, sabe? Porque você fala, caramba, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa certa, né? E é isso, eu quero realmente, não é só pra mim, né? Se fosse só pra mim, eu teria desistido já, porque ainda não paga as contas. É pra todo mundo, também é pra mim, claro, né? Eu faço isso porque eu gosto, e eu acho que a revista é a mesma coisa, o próprio instituto. Então a gente tá aqui realmente pra poder compartilhar. Espero que vocês possam sim apoiar, pelo menos compartilhando aí, divulgando, se você não puder com o dinheirinho. Mas vale a pena, viu? Tem umas coisas lá muito legais. Eu apoiei pra ganhar todas as revistas. Foi um apoio bem generoso, porque eu quero tudo ali. Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre essa importância do pensar sobre o fazer, né? A gente tava falando que a revista Urdume, ela não é uma revista de passo a passo de peças, porque eu acho que quando a gente fala de artesanato, a gente pensa muito no passo a passo. As pessoas estão muito atrás do como fazer, e não pensar sobre, né, o fazer e tudo mais, falar sobre outras coisas, que é importante também. Eu não tô tirando a importância das revistas de passo a passo, ou de quem só produz mesmo, sabe? Só produz, tipo, não cria.
Eu sempre acho que é importante dizer isso, que é aquilo que a gente estava falando, a mente não é mais importante do que a mão. Então, se você tem um artesanato que você não cria nada, você só reproduz, na verdade você sempre cria alguma coisa, né? Uma combinação de cores, alguma coisa, você sempre cria. Tá tudo bem, né? Eu acho que é importante a gente dizer que numa coisa não é mais importante do que a outra, mas isso também não impede você de conhecer, né? De falar sobre isso, né? A importância desse pensar. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa reflexão, né? Do fazer, sobre o trabalho manual, qual a importância que esse pensamento tem, tanto nessa parte individual quanto nesse coletivo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho super importante, assim, pra tudo, na verdade. Porque mesmo quem tá só reproduzindo receita, digamos só, né? Mas não é só bem entre aspas, tá, só gente? Entre aspas. É mais um vício de linguagem que a gente tem. Mas mesmo quem tá reproduzindo a receita, nesse processo de precificação, de valorização, se ela consegue ter argumentos, né, para dizer a importância do trabalho dela, desse trabalho, do manual, se ela consegue perceber isso, para ela vai ser mais fácil também de comunicar o valor daquele produto. Boa. Né? Porque hoje em dia, assim, a gente tem que contar uma narrativa mesmo, né? A gente vive muito do processo da narrativa daquilo que a gente faz. Como é que a gente vai competir com um produto que, né, tipo, capitalisticamente falando, se produz, sei lá, 5 bichinhos de pelúcia por minuto numa fábrica com um produto que é feito à mão. Bom, tem uma história aquele produto, ele tá contando a sua história. Então, a partir do momento em que você olha, primeiro, para a história de outras pessoas, para outros processos, mesmo para outras técnicas, como que aquela técnica surgiu a partir da história de uma pessoa, tudo isso eu acho que já ajuda muito a gente estar nesse processo. Depois, eu acho que tem um lugar mesmo de recuperar essa história, né? De falar assim, não, a gente tem valor, isso tem valor. Tem uma coisa, pra mim, também que foi muito forte, que foi de entender, né? Sempre fui feminista, assim, em todas as questões. De entender que a partir do momento que eu fosse contar a história dessas pessoas que não tiveram suas histórias contadas, principalmente, né, dessas mulheres que trabalharam, que ficaram numa certa invisibilidade. Porque o artesanato tem essa característica, de fato, do coletivo, e tem uma característica que é muito bonita, que é o contrário do artista, né, que é o cara que com a assinatura, que fez, que é aquela coisa exclusiva. Não, é um processo muito generoso mesmo, né? Então, nesse lugar, na hora que a gente está contando essa história coletiva, a gente consegue também, tipo, trazer todo mundo pra cima, sabe? Todo mundo pra ser valorizado. Então, eu comecei a me dar conta de que a maioria das mulheres, né, tipo, estão fazendo esse trabalho que sustenta o mundo, né? E que aí a gente pode até expandir para o próprio trabalho doméstico, para todas essas questões, cuidado com os filhos, né? Todas essas relações que a gente tem entre o artesanato, que está muito ligado a esse processo de cuidado também, né? Assim, dentro o que eu faço, que é com carinho e tal, e o quanto isso é necessário no mundo, né, esse lugar do cuidado. Então, contar essas histórias, a gente cresce todo mundo junto, assim. Então, acho que é muito potente a gente ter esse conhecimento, sabe? A gente agrega muito. E aí, você vai disso a você simplesmente conhecer a sua história, valorizar as pessoas que te fizeram antes de você, de repente reconhecer, falar, cara, minha mãe era genial, a minha avó era incrível, porque ela fazia isso, e eu não me dava conta de quanto isso era potente, né? Até o momento em que talvez você queira, de fato, estudar isso, né? Tem muita gente que quer daí se aprofundar, fazer uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado sobre essa temática, ou se aprofundar nos estudos mesmo da técnica. Então, dos fios, das fibras, das origens. A gente pode também contribuir muito com o mundo, né? A gente vive essa crise ambiental, assim. Então, se a gente conhece a origem dos materiais, como eles vão ser trabalhados, como a gente pode fazer o melhor aproveitamento, né? E que isso, na verdade, já é uma característica do artesanato brasileiro, né? Esse lugar do aproveitamento, da reciclagem, tudo isso já é uma característica. Então, quanto a gente pode ir juntando todos esses conhecimentos e se fortalecendo, sabe? Então, acho que esse lugar que eu acredito muito do processo de pensar junto com o artesanato e da gente, cara, valorizar, assim, principalmente essas mulheres, né? Tem um monte de homens também que faz. Sim. Mas, obviamente, o grosso são mulheres que estão fazendo um trabalho
muito específico, muito bonito, muito delicado, que tem cuidado e que são características que a gente precisa trazer para a sociedade, porque a gente vive esse momento de uma violência brutal, assim, né? O quanto esses gestos, os pequenos gestos, podem ser muito... Tem uma história, deixa eu contar uma coisa que eu acho das coisas mais bonitas, assim, tem uma autora que fala que essa história de que a humanidade começou com um porrete na mão, assim, sabe? Demarcando o território das pessoas, é uma coisa de história de homens, assim. Porque tenho certeza que a primeira mulher, ela fez uma bolsa. O primeiro objeto tem que ter sido uma bolsa. Porque ela era uma coletora e ela ia guardando, sabe? Então, é assim, é uma história do cuidado, de levar para os filhos, de levar... E eu acho que é essa história que um pouco a gente quer trazer e quer contar, sabe? Que história é essa que é a história do cuidado? Que história é essa que eu tenho essa delicadeza de trabalhar um fio, e esse fio é estar com a natureza, é estar me relacionando com o todo, é estar respeitando o meio ambiente. Então é muito grande, sabe? É muito potente. E eu não tinha a mínima noção disso antes, sabe? Eu não tinha essa percepção. Então eu virei eu fico pregando agora a palavra. A palavra do Amém, artesanato. irmã, vamos pregar. Você falando, né, dessa coisa da gente começar a ver o quão incrível né, a nossa avó era e tal. Minha mãe é incrível, mas por outros motivos, porque ela não é nada do manual, tá, mãe? Te amo, mas não nessa parte não. Mas a minha avó é muito doido, que foi até exatamente esse final de semana. Eu fui lá ver a minha avó, porque tem uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, e eu fui fazer esse final de semana. A minha avó, quando eu nasci, ela fez um chale pra mim, de crochê, né? Eu aprendi o crochê com a minha avó, e ela fez esse chale, e esse chale acabou virando uma tradição na família. Então, toda criança que nasce na família, amigos e tal, ela faz esse chale. Só que assim, ela tem esse meu chale eu tenho vou fazer 35 anos no mês que vem, né? Então esse chale já tá, coitado, caindo aos pedaços, assim, super velho e tal. E eu falei pra minha avó, vó, quero escrever essa receita, fazer esse gráfico aí pra gente ter isso documentado, porque ela só tem ela nem sabe ler gráfico, a minha avó, não sabe ler receita, ela só sabe fazer olhando. Às vezes ela não sabe nem o nome do ponto, mas ela sabe fazer, assim, é incrível, né? E ela também não sabe ensinar muito bem, vamos combinar que ela faz assim, olha, é assim que faz, tá, vó, mas eu não entendi, faz devagar, o que você tá fazendo, sabe? Mas tudo bem. E eu fui lá esse final de semana, ficou eu e ela sentada no sofá, fazendo, ela me ensinando. Então ela ia fazendo e eu ia copiando pra eu entender como é que era feito aquele chale, pra que isso eu possa documentar mesmo. Eu sinto que é um documento aí que virou quase tradição da família. Então todos os amigos mais próximos ou todas as crianças da família, assim, que nascem, recebem um desse chale, que é a coisa mais linda. Mas acabou virando essa tradição. E eu vendo ela falando comigo, falava, nossa, avó, não imaginei que era tão complicado esse pedaço, peraí. E ela entendendo tudo o que estava acontecendo, sabe? Uma senhora de quase 80 anos que nunca trabalhou fora, sempre foi uma dona de casa. Você fala, caraca, ela sabe muita coisa, né? E é exatamente isso que você falou. Você começa a ver o quão incrível de outras formas, né? Ela é. Então foi muito gostoso fazer isso. Aliás, eu recomendo pra quem puder fazer essas coisas, ter essas coisas de família, às vezes, que a gente tem e não documenta, não reproduz, não sei. Eu não sei, foi muito gostoso. Minha mãe, inclusive eu ia passar na minha mãe depois, chegou uma hora que ela ligou lá e falou, esqueceu de mim? Ai, nossa, perdi a hora até, sabe? A gente ficou tanto tempo ali sentada fazendo, as duas contando junto. Foi muito legal de fazer, então eu achei assim, acho que vale também aí a história pra vocês um dia fazer isso também na família, né? Esse encontro de gerações, né? Você vai descobrindo, às vezes, uma coisa ou outra que você não tinha ideia. E eu acho muito legal isso que você falou, né, dela fazer de olho, assim, porque eu acho que é um conhecimento corporal mesmo, do gesto, que a gente não tem. A gente não tem mais hoje, sabe? E é o tipo de coisa que eu acho que... Tô criando ainda, mas tipo, impressionante. Que a gente deveria recuperar, assim, sabe? Porque é muito... É um conhecimento muito potente, assim, muito de um lugar que eu acho fascinante. Fascinante. A gente tem essa necessidade hoje, né? Porque a gente já tem essa formatação da receita e tal,
Mas é incrível, porque se você pegar realmente as gerações antigas, elas não tinham essa relação, tiravam de olho, viam ali de olho, não tem nenhuma relação, né, do nome e tal. É uma coisa muito de um aprendizado mesmo do corpo, né? E a gente precisa tanto voltar para esse aprendizado do corpo, né? Sim. Acho que é tão... Então é muita coisa que a gente pode aprender também, né? Voltar e aprender. E eu acho muito legal isso, quando a gente descobre na nossa própria família essas relações, essas trocas. É Sim, incrível. E aí foi muito incrível que ela precisou fazer comigo, né? Porque ela não sabe explicar. Ela tinha que fazer pra me mostrar, assim. Falava, tá, vó, mas aqui são o quê? 3 correntinhas? Ai, não sei, pera aqui, daqui. Dá uma lã e uma agulha aqui pra mim, que eu vou fazendo e você vai copiando. Ah, tá, são 3 correntinhas, vó, entendi. Ah, não, mas peraí, isso é um ponto alto? Não sei, Fernanda, sabe? Ela ficava, não sei, é muito doido. E aí, depois eu até falei pra ela, falei, vó, agora é minha vez de te ensinar a fazer um amigurumi. Eu não vou fazer esse negócio, é muito doido, né? Que eu... Essas coisas que você faz aí, eu não faço. Mas, vó, olha isso que você faz aqui, né? É muito doido, assim. Mas, enfim, um dia eu ainda vou sentar lá com ela, ainda vou ensinar ela a fazer um amigurumi, porque com certeza ela vai conseguir fazer, né? Nossa, é muito legal. A minha mãe, ela é assim com comida, né? Ela fala... Ela cozinha super bem, a gente ama a comida dela, mas você fala, mãe, passa a receita. Ah, não sei fazer com receita. Eu vou vendo na hora, Que é esse lugar mesmo, né? Do gesto, do feeling, do tipo, acho que vai aqui agora isso, assim. Isso é muito legal. Sim, super. Eu assim, recomendo aí pra quem puder. Estou aqui, inclusive tô documentando no meu Instagram lá, quem me acompanha lá no Filó Feito à Mão. Eu tô pondo fotos do chale, do que eu tô fazendo. Minha avó até... Antes da gente começar a gravar, eu tava ouvindo uma mensagem da minha avó. Minha avó tem WhatsApp, me manda mensagens pelo WhatsApp. Me mandou, e aí, filha, tá conseguindo fazer? Eu falei, ai, vó, ainda não continuei, porque eu tava fazendo outra coisa. Aí mandei uma... se não vem aqui que eu te ajudo e tal. Ela tá super... também empolgada, super. Não, mas deixa que eu faço. Não, vó, não é, eu quero aprender. A senhora vai continuar fazendo, pode continuar fazendo, porque é uma coisa que ela gosta de fazer. Pode continuar fazendo pra todas as crianças da família, não tem problema, mas eu quero aprender, né? Eu acho que é uma coisa que eu quero ter aqui como uma lembrança do dia que ela não estiver mais aqui, eu poder até reproduzir isso. Porque senão é isso, né? O dia que ela não estiver mais aqui, esse conhecimento foi. Né? Porque a minha mãe não teve esse interesse, porque acho que foi o que você falou, né? Uma geração que tinha até uma certa ojeriza com isso, né? Minha mãe tem faculdades e tal, não sei o quê. Porque é isso, não, você não vai fazer isso, porque isso não é bom, isso não é valorizado e tal. Então ela nem aprendeu. Hoje, tanto é que ela nem tem interesse até em fazer. Ela sabe fazer umas correntinhas, ponto baixo, mas assim, não é algo que ela realmente gosta. Então, tipo, pulou ali uma geração, no caso, da minha família. E eu aprendi também, eu acho que foi muito por acaso, entre aspas, também, porque eu ficava com a minha avó, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então eu via minha avó fazendo, acabava que eu era filha única, né? Eu tenho uma irmã, mas muito mais nova, então eu fui filha única até os 8 anos. Eu meio que falava, o que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui minha avó fazendo, deixa eu ajudar. Acabava que foi meio que por acaso e acabei gostando muito da coisa, né? Então acho que vale eu tentar manter isso aí na família, que eu acho que é muito gostoso. Tô olhando até pro chale aqui, depois vou deixar uma foto aí pra vocês verem, vocês vão ver que é muito bonito. Ué. Bom, e aí eu sempre falo aqui que a gente até tem uma estampa, falei lá no começo que o futuro é feito à mão, né? A gente fala muito do futuro é feminino, o futuro é feito à mão, acredito em tudo isso, e não acho que não é nem só o futuro, eu acho que é o presente. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa real potência do artesanato, né? O que é isso na prática? Como a gente pode fazer isso de verdade pro nosso trabalho? Queria que você falasse um pouco sobre essa potência toda. A gente já tá falando, mas acho que vale falar mais um pouco. Então, eu acho que é muito legal, assim, falar que pelo menos, assim, né, da minha parte, quando eu falo sobre o futuro é feito à mão ou o futuro é ancestral... eu acho que tem relação também com a gente entender que não é um apego, assim, ao tradicional, à tradição, alguma coisa que tem que ficar no passado, mas é justamente a ideia da gente entender que o ser humano ele não está evoluindo necessariamente, não é um processo de evolução onde, né, esse tanto de tecnologia superou o que a gente tinha antes, né? E é justamente o processo da gente poder olhar para isso que a gente faz, que a gente fazia antigamente, ou enfim, desses conhecimentos que são ancestrais mesmo, e ancestrais porque eles ficaram muito tempo em vigência, né? Assim, então, não só porque acontecia, mas porque essa técnica, por exemplo, né, de qualquer técnica de tecelagem, ou de tricô, de crochê, existe há milhares de anos. Isso durou como uma técnica muito potente em milhares de anos.
Aí a gente tem esse gap, assim, de alguns séculos, onde a gente teve essa coisa da tecnologia vindo com tudo, a gente se afastou disso. Então eu sinto que esse é o momento da gente olhar para essas técnicas que são ancestrais, né? E que são das nossas avós, das nossas bisavós, e às vezes pularam aí a geração das nossas mães. Sim. E falar, como que a gente relaciona agora esse artesanato, essa potência do artesanato, do feito à mão, desse conhecimento do corpo, com essa tecnologia que a gente tem agora? Como a gente equilibra isso, né? O quanto a gente pode aquecer ou, enfim, reformar a tecnologia, trazer para ela também um pouco dessa vertente, né, do artesanal. Eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente fala também muito sobre o tempo, né? Acho que a gente tem uma discussão do tempo que é muito importante da gente fazer, então essa aceleração muito grande que a gente tem que lidar com a tecnologia, o quanto o artesanato ele pode trazer a gente para um lugar de calma, de reflexão. A gente estava falando sobre aquela coisa do pensar também, eu fiquei pensando assim, né, que o meu mestrado foi sobre essa coisa das redes sociais, e uma das coisas que eu percebi foi justamente esse tempo da internet, o tempo da tecnologia, que faz com que a gente tenha que responder as coisas muito rápido. E a gente não para pensar e refletir, a gente vai refletir o que o outro tá falando, assim, a gente meio que vai na onda, ou então fica muito bravo e já responde. E aí eu pensei, falei, nossa, se a gente lesse alguma coisa nas redes sociais, parasse, fizesse 5 minutinhos de tricô, de crochê, de qualquer coisa, dar uma baixada e aí respondesse, sabe? Porque a gente volta para um tempo possível mesmo de pensar, de refletir, sabe? Acalma o corpo de forma geral. Então eu acho que essa potência, hoje, assim, é uma das coisas que mais me interessam, assim, a potência que a gente tem de conseguir usar também o artesanato, não só porque a gente gosta, porque é legal, porque é um produto que fica bonito, porque é diferente, porque é único, enfim. Mas também o quanto que eu posso usar isso para trazer mais humanidade para as tecnologias, né? Que forma é essa que a gente pode ir se apropriando? Porque também essa tecnologia e tudo que a gente tem, internet, é tudo muito novo. Então a gente tá meio que aquele começo, assim, tipo, melado, né? A gente come, quando a primeira... Não lembro, quando come melado a primeira vez se lambuça, alguma coisa assim, eu não lembro qual que é a frase exata. Mas, tipo, essa ideia de que, tô aqui, e é muito fantástico mesmo, é muito legal. Mas o quanto agora também, que acho que a gente já tem, né, tem um tempo aí de internet, de redes sociais, o quanto a gente pode agora trazer o equilíbrio entre essas coisas, né, e tentando fazer o que é esse nosso futuro ou presente do feito à mão, né, em relação as outras tecnologias, né? Eu gosto de chamar, é tudo técnica, né? São todas técnicas, Sim. São todas extensões do nosso corpo, mas como que a gente trabalha uma e outra, sabe? Então, hoje eu tenho olhado muito para isso, assim, e visto que não dá para fazer qualquer coisa relacionada à tecnologia, inclusive pra gente pensar que, né, as técnicas são muito diversas e diferentes, estão conectadas ao lugar que a gente vive, sem a gente olhar para tudo isso que a gente já fez, sem a gente exercitar o nosso corpo, as nossas mãos. E eu acho que essa coisa da tecnologia, você falando assim, de novo, uma coisa não exclui a outra, né? Não é porque a gente tá falando de artes manuais que a gente tem que renunciar a toda a tecnologia, até porque a tecnologia tá aí para ajudar a gente em muita coisa, inclusive muitas técnicas hoje podem ser, sei lá, melhores até por conta da própria tecnologia, ou até coisas que são possíveis. Isso mesmo que a gente falou de, agora eu vou escrever um gráfico e de repente, sei lá, vou vender aí pela internet, vou dar uma aula online. E isso não exclui as coisas. Inclusive, temos um episódio sobre isso, o episódio número 32, com a querida Dani Ribeiro. A gente fala sobre arte e tecnologia, sobre artesanato e tecnologia, e o quanto a gente tem que também tirar o medo da tecnologia, que às vezes a gente acaba assim, é porque eu sou artesã, então eu não preciso saber, não preciso, tá? Eu acho que a gente tem que também quebrar um pouco isso, né? Uma coisa não exclui a outra. Aliás, gente, nada exclui nada, né? Eu acho que vale a gente lembrar que tudo bem a gente ser uma pessoa hiper tecnológica e ainda assim fazer artesanato, né? Eu acho que é importante. E a gente não tem como a gente, né, assim, ficar com saudosismo do passado, né? Porque às vezes a gente fica... Exato. E é engraçado, porque é um saudosismo de um passado que a gente não viveu, né? Sim. Então, a gente tá vivendo... Assim, que lindo, mas, meu, se você fica sem internet hoje, se você fica sem luz hoje, você fica desesperado. Sim. Então, óbvio, como a gente pode equilibrar esse processo, como um pode beneficiar o outro. E, de fato, a gente tem essa retomada agora tão grande do artesanato
por conta da internet, por essas trocas que a Exato. gente teve, que foram possíveis, da gente também encontrar pessoas que pensam parecido com a gente. Então, obviamente, Sim. é uma super ferramenta. A gente só precisa olhar para ela entendendo as implicações de cada uma, né? Sim. Que acontece. Mas eu sou agora super interessada nisso, assim, como que essa técnica artesanal, os fazeres artesanais podem contribuir, inclusive, para a gente ter uma tecnologia que seja mais a nossa cara e que seja mais humanizada e que, enfim, é uma das minhas focos de interesse no momento. Essa coisa que você falou da gente saudosismo de uma época que a gente não viveu, né? É muito doido. Eu tava conversando exatamente sobre isso ontem com o meu marido, com o Fagner, e a gente tava falando de livros, né? Eu, na época de escola, porque assim, eu tenho 35, vou fazer 35 mês que vem, já tô contando, tô com 35, enfim. Já vamos logo, né, pra cima. E eu vi a internet chegar, né? Assim, eu fui uma adolescente, criança que não teve celular, não teve internet, enfim. E eu lembro que eu lia, sei lá, livros, eu pegava ônibus, metrôs e um monte de coisa pra fazer faculdade, enfim, trabalhar e tudo isso. Eu lia, devorava livros, né? Era um negócio assim que, por causa do transporte público e tudo mais, E hoje em dia, a gente tava falando exatamente sobre isso. Eu falei, hoje em dia, eu acho que se eu fosse uma criança ou um adolescente que pegasse ônibus hoje, talvez o celular substituísse, né? O livro talvez eu não lesse tanto, assim, sabe? E tudo bem, não tô dizendo que isso é bom ou ruim, mas é uma reflexão que a gente ficou fazendo sobre, né? Porque a gente tinha até um celular, na época do colégio eu tinha um celular, mas tinha no máximo aquele joguinho da cobrinha lá, e olhe lá, entendeu? Mensagem você tinha que pagar pra mandar, então tipo não, vamos olhar o celular, vamos realmente ler um livro aqui. E hoje eu tenho tentado trazer um pouco o livro de volta, né, pro meu dia a dia, que ele não encaixa em lugar nenhum, porque eu não pego mais ônibus, né, hoje eu trabalho em casa. E mesmo quando eu pego, hoje não mais por conta da pandemia e tal, mas se eu pegava, enfim, eu acabava ficando no celular. O crochê também. Nossa, quanto crochê eu já não fiz no metrô, no ônibus. Mas eu tenho tentado trazer de volta pro meu dia a dia. Então é isso, uma coisa não exclui a outra, né? Eu posso ter as duas coisas. Eu posso usar o celular, mas posso também ter o livro, enfim, e tudo mais, mas... É uma reflexão que a gente ficou fazendo ontem, então foi engraçado você falar, eu lembrei desse papo, que não tem nada a ver, mas tem, e é isso aí. Não, mas eu também, eu lia muito em ônibus, assim, né? Era meu passatempo, assim. Passatempo, E eu acho que é isso, assim, a gente entender, talvez, essa é uma questão mesmo, eu falei, né, de um passado que a gente não viveu, mas tô falando desse passado mais antigão lá. Sim, mas sim, mas eu acho mesmo, assim, porque o que, na verdade, eu acho que a gente precisa de um equilíbrio, é porque a gente vive essa vida muito fragmentada, né? E eu acho que é esse potencial de um livro e de né? E aí eu faço questão também do livro de papel, pra mim. Sim, pra mim não também. consigo, cara. Eu tenho um Kindle que não trabalha. Porque eu sou do papel. Eu também, eu tenho um aqui, coitado, que assim, meu marido acabou usando um pouco, porque às vezes ele ficava, sei lá, com muitos livros dessa parte mais pra estudo, aí é bom pra levar mesmo, pra você não ter que ficar com um monte de livro na mão. Mas livro de história mesmo, assim, vou pegar uma ficção pra ler, eu não sei, parece que eu preciso do livro pra ver ele acabando, ele passando, sabe? Eu sinto isso, assim. Sim, eu também. Preciso saber. Que ele tá indo, assim, que ele tá evoluindo. E eu sinto também, o que eu sinto e que eu acho que o artesanato traz pra gente, assim, um pouco de volta, é que a gente se fragmenta o tempo todo. Então aí você não tem mais tempo de parar uma hora, sabe, pra ler. Porque uma hora é muita coisa pra você estar numa atividade só. Sim. A gente fica, tipo, uma hora fazendo 1000 coisas, né? É, assim, muito difícil a gente se concentrar. Então, eu tenho, assim, muito... Eu brinco que eu falei, eu criei o Udemy porque eu queria escrever. Uhum. E aí eu tenho que fazer milhões de coisas. Porque é o processo da escrita, que é um processo que eu gosto muito também, que é esse, de eu, né, mergulhar, assim, então... Ou quando você, né, mergulha de verdade em fazer uma peça. Aí acabo fazendo também, às vezes, só o crochê no meio tempo, assim, das coisas. Eu não gosto muito, assim, eu gosto de... sabe, mergulhar, assim, e fazer um monte, assim, de uma vez. Uhum. Porque eu acho que são esses fôlegos também, sabe? Isso dá um equilíbrio pra gente depois ter que ficar nesse modo multitarefa, né? Então, eu acho que são esses equilíbrios, assim, que eu sinto que a gente vai trazendo e que tem essa potência, assim, sabe, do artesanato, que são muito necessários ainda pra gente equilibrar. Mas eu, morro de saudade também de
ficar assim. É que assim, é um espaço, tá liberado, né? Tá liberado, que você pode ler. Exatamente. Parece que a série é o que eu vou ler, porque é o que tem pra fazer. E aí meio que você era obrigado, mas eu gostava, eu sinto falta também desse momento, assim, de ler muitos livros. Eu lembro que era assim, tipo, em uma semana ia 2, 3, às vezes, porque, né, também morava longe essa vida aí de pegar muito transporte público. Total. Mas, gente, olha, falamos um monte, o papo tá uma delícia. Eu ficaria aqui mais horas conversando, viu? Porque dá pra falar sobre isso o dia inteiro, né? Com certeza. E já deixo aqui o convite pra Estefânia voltar, ou pra quem mais ali do Instituto quiser, inclusive todos. Todos não, porque vai dar muita confusão. Mas alguns, assim. Muito trabalho pra editar, tá, gente? Muitas vozes, não, 2, 3 no máximo. Mas tá aqui o convite. Inclusive, o Gustavo, acho que é um papo muito legal também, que eu acho que vale falar. O Fagner, né, meu marido, também fala. Ele não é do artesanato, não faz muitas coisas, mas a gente fala muito sobre essa coisa da masculinidade. Eu acho que vale a gente trazer aqui também pro podcast um dia. Deixo aqui o convite pra gente voltar um dia e falar mais, porque assunto não falta, né? E as dicas da semana. E aí, conta pra mim o que rola aí na sua Netflix, ou até nos livros, ficamos falando de livros aqui, por que não? Vamos indicar aí o que você tem feito pra se distrair, se é que tem esse tempo, né? Porque a gente tava falando disso aqui também. Não, eu tenho. Bom, eu tô super assistindo séries, né? Essa pandemia, a gente tem essa nossa diversão. Mas a que eu acabei de assistir foi 8 em Istambul. Mas é uma série muito legal, porque é uma série que se passa na Turquia. Acho isso da Netflix muito legal, né? Que é essa eu também possibilidade adoro. da gente ver, assim, várias culturas. Então eu assisti essa e acabei de assistir também a 4ª temporada de 10%, que é uma série francesa também, que é super engraçada, uma comédia que eu adoro. E de livro, eu li agora, já é meio clichê até, mas eu acabei de ler O Torturado, tá aí, né, fazendo um super sucesso. E é um livro que, falando que a gente tava falando sobre essa coisa de ancestralidade, assim, Sim. é um livro que mexeu muito comigo também, porque é da região onde minha mãe nasceu, né, ali na Chapada, na Bahia, então... Sim, me trouxe muito essa questão do ancestral também. Então foi um livro muito bonito, assim, que me emocionou muito de ler. E essas são minhas dicas. Boa! Eu vou dar uma dica aqui de uma série brasileira que eu realmente tava na minha lista aqui há um tempão pra assistir, mas me surpreendeu muito bem, assim, de um jeito muito bom, que é Bom Dia, Verônica, que é uma série brasileira baseada num livro. Já tá com a 2ª temporada confirmada. E eu achei, assim... Bom, eu sou a pessoa, quem ouve aqui sabe que eu adoro um serial killer, uma coisa de policial. Vai entender, né? Preciso levar isso pra terapia, não sei. Mas eu adoro essas perseguições policiais, não sei o quê. Tudo quanto é série desse tipo eu curto. E é uma série que tem essa pegada aí, né, de investigação. Mas assim, eu fiquei muito impressionada com as atuações. O do Moscovitz tá incrível, assim, a gente tava acostumado, eu pelo menos cheguei a ver algumas coisas com ele, mas tava acostumado com ele meio galã e tal, né? E ele faz um super vilão aí, um pouco de exagero, mas ele é um cara desprezável, assim, na série. E você começa a ficar com ódio dele de verdade, de tão boa a atuação dele. E a Camila Morgado também, que é maravilhosa e tá incrível também. Eu acho que eles dois levam a série, assim, nas costas. Tem outros atores bons. Tem uns ruins também, mas isso toda série a gente vai ter. Tem uns que você fala, essa aí forçou, mas tudo bem, eu acho que toda série tem isso. E eu fiquei muito, assim, é uma produção que não perde nada pra uma produção americana de série desse tipo, né, de policial e tal. Tensa, assim, vou dizer, se você não tá no momento bom, não assista, porque é pesada, né, eu acho que vale deixar claro aqui, mas eu gosto, eu acho que eu gosto de ver isso, enfim, não sei porquê, mas eu gosto muito desse tipo de série, e fica a dica, e eu acho que a gente também tem que valorizar aí o nosso, né, as séries brasileiras, os filmes brasileiros, eu acho que é sempre bom, e eu gostei muito, vou deixar aqui a dica. Eu tô assim, entre assistir e não assistir essa série, justamente porque me falaram que ela é muito boa, mas pesada, né, então... Exato. Eu já sou ao contrário, eu choro com tudo. Eu choro também, mas eu gosto. Aí eu tô assim, ai meu Deus, mais uma coisa pra eu chorar, eu tô querendo... Então, eu tenho momentos, você tem que estar assim, falar, não, hoje eu tô legal, hoje acho que dá, sabe? Teve uma outra série que eu assisti,
que eu vou até, nem ia dar dica, mas vou dar dica aqui, mas assim, vou dar, mas não vou dar, entendeu? É aquela que eu assisti, mas eu não sei se eu quero que vocês assistam, porque é pesada, mas é bom, porque é uma questão muito boa pra se discutir, que chama Olhos que Condenam, que é uma série americana, sim, que conta uma história real, na verdade, de 5 garotos negros que foram presos injustamente ali no Central Park. E a série é baseada 100% em fatos reais, então quando você termina de assistir, você fala, eu não acredito que isso aconteceu. Porque eles foram presos injustamente, realmente ficaram, um dos meninos tinha 16 anos, então ele já foi pra prisão de adultos. Ele não tinha nada a ver com o crime que aconteceu e ele foi preso porque ele era negro, com certeza, né? E tava ali na hora errada, no lugar errado. E a gente tem assistido bastante dessas coisas e conversado muito sobre isso. Meu marido é negro e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre essas questões racistas. E realmente é pesado, assim, sabe? Termina, você desacredita um pouco na humanidade, então é um pouco triste, sabe? Mas eu acho importante também a gente ver que isso acontece, que é verdade e a gente precisa discutir sobre isso, né? Então, é uma série que eu indico, mas não indico. Então, eu acho que vale aí pra quem quiser. Eu comecei a assistir essa série, eu não consegui, assim, não consegui ir pra frente, porque ela é bem pesada, né? Mas eu também, mas eu pretendo ainda assistir um dia, porque eu acho que é isso também, né? Às vezes a gente precisa olhar mesmo, chorar e sofrer pra gente lidar com a realidade, né? Exatamente, acho que como tudo, né, a gente tem que olhar pra trás na nossa história. É o que a gente tava falando até agora sobre o próprio artesanato, né, o quanto isso foi mal visto, a gente precisa olhar pra isso e ver por que ele era mal visto, por que as pessoas falam mal, pra poder entender e ressignificar isso de outras formas, e entender por que algumas coisas acontecem como acontecem hoje em dia, né. E é isso, eu acho que, por que eu tenho vergonha de dizer que eu não tenho mais, mas como por que eu tinha vergonha de dizer que eu era artesã. E por isso, né? Então é a mesma coisa, assim, claro, em proporções muito diferentes, mas eu acho que ainda assim são coisas bem importantes da gente dizer. Então, eu acho que se você tiver num momento bom, porque eu sei que a gente tá numa pandemia, muita gente aí né, frágil emocionalmente, então se tiver assim, não vê, tá, gente? Já vou deixar aqui, não veja. Mas se você tiver legal, acho que vale a reflexão, ver aos poucos. Não faz igual eu e o Fagner, que vimos tudo num dia só e depois ficamos deprimidos uma semana. Então, né? Mas eu acho que vale aí as dicas que a gente deu. Bom, de novo aqui agradecendo pela quinquilionésima vez, nem sei o nome desse negócio. Mas muito obrigado aí, Stefania, adorei o papo. Realmente, como eu disse, falo de novo, a gente ficaria aqui por muito mais tempo e tá aberta, as portas estão abertas aqui do podcast pra gente falar sobre isso, enfim, discutir e fazer quantos episódios forem necessários. Fê, muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de bater esse papo, foi uma delícia, eu gostei muito. Eu, então, também me despeço dos ouvintes, agradecendo quem ficou aqui com a gente, ouvindo essa conversa. Lembro que a gente está com a campanha de financiamento coletivo agora, tá acabando, mas de qualquer maneira é importante contar com vocês lá nas redes sociais da Urdume, se inscrevam na nossa newsletter, então o nosso Instagram é @urdumeinstituto e nosso site é www. Alguém fala isso, www? Ah, eu falo. Acho que é coisa de gente que começou com a internet, né? Também falo. www.urdume.com.br Gente, obrigada. Presta atenção que a mamãe vai falar. A mãe é do Japinha, mas quem ganha conselho é a gente. Shiny people! Vocês estão bem? Vocês estão enroladas no fio do Urdume? Vocês estão bem? Ou vocês estão aí tudo entrelaçadas? Ai, gente, até fiz piada. Ai, que chique. Eu junto... Aliás, eu queria falar um negócio que eu não falei no episódio. Eu queria que... Eu não sei se todo mundo sabe o que é Urdume. Você sabe o que é Urdume? Uai, Urdume não é um negócio lá que você faz os fios? Que você trança os fios? A gente tem o Urdume, a trama... Aí a gente quer né? Que um é de um lado, outro é do outro, assim. Eu tô fazendo aqui, mas vocês não estão vendo. E tem a auréola. A auréola todo mundo conhece, que é do tecido, né? A gente já sabe. Não sei, viu? E tem gente que fala que é auréola. Ah, a auréola é o bico do tem peito. A galera da auréola. A auréola é bico do peito. Mas isso quem contou pra gente o certinho foi Tofu. Tofu, amo Tofu, sempre falo Tofu.
Porque, e aí, sabe como é que eu lembrei? Porque auréola vale ouro. Oh, Então, se boa. vale ouro, é auréola, entendeu? Então, por isso que eu sei que Boa. auréola é de peitinho. Boa. Peitinho de mamãe que dá pro bebê mamar é auréola. E aquilo que vem do tecido que vale ouro é auréola. E aí a E gente... tem a auréola do anjinho é também, porque né? anjinho, né? A gente não entende muito, né? Porque eu tô mais pra pecadora. Eu entendo lá da Turma da Mônica, que tem um sim, que tem anjinho, auréola, tinha verdade. auréola. É, só por isso. Mas enfim, era só aqui um adendo que eu queria ter feito, que eu não falei no episódio. A gente falou e não falou o que significa curdume, Olha. né? Enfim, bota no Google aí, mas eu queria aproveitar aqui e deixar isso aí. Mas vai lá. Então, vamos falar de quê? Ô, gente, olha só. Eu acho que vocês não estão ouvindo os episódios. Aliás, eu quero dar na cara de todo mundo, que eu tenho certeza que vocês estão mentindo. Vocês botam play, mas tira o som e ninguém tá ouvindo. Porque não teve uma santa alma que veio me perguntar sobre a história do meu sovaco cabeludo, sabia? Que eu falei em janeiro. Nossa, é mesmo? Ninguém É perguntou, mesmo. ninguém fez nenhuma piada do meu sovaco cabeludo, tá? E aí, Boa, e verdade. eu queria dizer, então, que vocês não estão me ouvindo coisa nenhuma. Ou então eu falo tanta besteira que vocês apagam. Então falaram assim, cara, sovaco cabeludo. Então, eu quero contar a minha experiência do sovaco cabeludo. Hoje eu fiz lá a minha depilation. Hoje eu estou uma mulher sem cabelo, mas eu fiquei um mês com os cabelos crescendo. Porque eu queria testar, entendeu? Porque eu falei, vamos lá, vamos testar, né? E aí, a única coisa que eu achei ruim mesmo é porque eu uso desodorante em bastão. E aí o bastão meio que gruda, né? Aí deu aquela... Aí ficou ruim, entendeu? Emplastada, Então era né? assim, ou eu ficava empapada de paradinha, ou eu ficava fedida. Então era meio que uma escolha ruim. Mas tirando isso, não vi a menor diferença. E na verdade, eu achei muito bacana, sabe? Eu achei legal, assim, eu levantava o sovacão e ver esse cabelão assim, falando, eu sou quem eu quiser ser! Porque a gente tem que ser o que a gente quiser ser, entendeu? Com cabelo, sem cabelo, do jeito que a gente quiser. Não tem homem nenhum pra dar palpite, pra dizer o que a gente tem que fazer, entendeu? Boa. Bora pro conselho da semana. Eu queria falar sobre o seguinte, tá rodando de novo, mais um caos, né? Mais gente sendo pirateada, sendo copiada, sendo usurpada, né? Roubada. Sim. Porque, gente, aquela história sua amiga que compra um PDF e fala, vou te mandar, amiga, pra você também poder fazer aquela receita de crochê. Não pode, a gente volta a lembrar, não pode, cara amiga. Cara ouvinte, não pode. E por que não pode? Não pode. Porque aí você fala assim, mas quando eu compro um livro, eu posso emprestar o livro pra minha vizinha. Então por que quando eu compro um PDF, eu não posso emprestar o PDF? Porque o PDF, ele é outro tipo de mídia. Ele foi feito com um valor mais baixo exatamente porque ele não é um produto físico. E por ele não ser um produto físico, você não pode sair por aí distribuindo o seu PDF. Entendeu? Perfeito. Agora, quando você quiser distribuir o PDF, você faz o que? Compra 2. Aí um você guarda e um você manda para uma amiga. Se você quiser mandar para 2 Isso. amigas, você vai ter que comprar 3. Você entendeu? É sempre assim. Então, saia desse monte de grupinho de zap, cachorro sem vergonha que divide a receita. Ou sei lá se tem no Telegram, ou sei lá onde é que tem. Quando alguém te oferecer, diga não. Diga não às drogas, minha amiga. Diga não às drogas. Então, eu queria mais uma vez lembrar vocês. E pense sempre que o que você não quer pra você, você não quer pros outros. E a gente passou hoje o dia, né, no grupo lá do Telegram falando disso, porque aconteceu aí um caso com uma pessoa mais famosa, né, e aí acaba difundindo, mas foi uma coisa que eu acabei falando, isso acontece todo dia, e com gente, no final das contas, que faz diferença ali no orçamento. Não que não faça pra ela, não tô desmerecendo de jeito nenhum o que aconteceu com ela, mas é impressionante como todo dia a gente ouve história de uma receita de alguém que foi parar num grupo não sei das quantas, ou gente vendendo receita, aquele monte, sei lá, compre 4.000 receitas por R$19,90. Gente, Tem não é coisa óbvio errada, que é né? golpe, um treco desse? Tem alguma coisa errada aí na história? Enfim, então eu acho que a gente ficou falando sobre isso lá no Telegram e aqui ainda estamos aqui meio emputecidas com essa história, Exatamente. né? E assim, tem muita gente que se vale da questão, mas eu não tenho dinheiro. Amiga, se você não tem dinheiro, você trabalha para conseguir. Você não rouba. Porque quando você... E tem muita receita gratuita, gente. Tem muito conteúdo gratuito, entendeu? Sim, eu acho que... Sim, mas assim, eu acho que você tem que pensar, quando você quer um tecido que você não tem dinheiro pra comprar, você não entra na loja correndo, sai, pega o pedaço, sai correndo e rouba. A analogia que você tem que fazer é a mesma, porque isso é roubo. Quando você sai correndo e pega o arquivo da amiguinha, você está roubando. Não tem diferença que esse roubo, ele é virtual. Você está roubando igual, você está com mácula, você está acumulando pecado, você vai pro inferno! Você vai pro inferno, vai queimar e eu vou tacar fogo no seu parquinho. Então presta atenção, cara ouvinte, leitora não, ouvinte, leitora de arquivo digital falsificada. Para com isso. E aí você fala assim, nossa, mas que absurdo, como é caro.
caro é pagar o salário das pessoas. As pessoas querem ganhar muito, mas querem pagar pouco. E aí, eu sempre volto pra mesma história. É o círculo. Não, como é que é a palavra? É o círculo, tá? É o ciclo da vida. Quando você não quer pagar pelo trabalho dos outros, ninguém vai pagar pelo seu trabalho. Cagado. Eu tenho certeza que é cagado. Eu tenho certeza que é um trabalho com péssimas vibrações. A pessoa compra a peça cagada de receita roubada sua, a casa dela desmorona. Enche de Ai, a chuva bate, desmorona a casa dela. Porque eu roguei essa praga de mãe pega. Então para de ficar roubando receita dos outros. Porque isso é roubo. Vou falar de novo. É roubo. Sim, então enquanto você... roubo. Mas, ó... Não. Tem que me jogar aqui. Não. Não, você tá certa. Pode mandar a praga. Não vou defender, não. Na verdade, eu quero convidar vocês que já tiveram... Porque, assim, eu espero que as pessoas que ouvem a gente aqui não façam isso, apesar de eu saber que deve ter gente que faz. Mas eu queria também saber quem é que já sofreu com esse tipo de roubo aí, com as suas próprias receitas. Quem já foi porque roubada? eu sei que tem muita gente aí. Quem já foi roubada? Eu já fui roubada. E não foi receita. Eu vendi uma peça. Olha, presta atenção, gente. Eu vendi uma peça pra uma menina artesã, famosinha também. Depois as pessoas falam assim, por que você não segue? É por isso, não posso dar nome, mas eu posso fazer o disclaimer aqui. Justo. Vendi pra ela uma peça, ela pegou a minha peça... E daí ela fez um vídeo no canalzinho dela do YouTube, usou todas as informações que eu tinha botado na minha peça, tá? E não deu crédito. E falou assim, gente, olha só que ideia maravilhosa que eu tive de botar o plástico no fundo pra ficar bom e poder botar no banheiro. E eu fiquei só olhando com cara de empada, tá? Então, é isso que eu falo pra vocês. As pessoas, elas fazem isso e acham que ninguém tá vendo. Eu tô vendo, eu sou japa, mas meu olho é grande. Mentira, eu não sou japa não, tá, gente? É, mas o meu olho é grande, também não é não. Mas, enfim... Enfim, mas ó, eu queria deixar aqui o convite. A gente tava conversando aqui antes da gente começar a gravar sobre esse episódio aí que eu vou fazer. Vou convidar aí uma advogada, tamo aí vendo. Mas eu queria áudios de vocês. Então já vou deixar aqui o convite. Eu vou falar lá no Instagram, vou falar quando vai ser a gravação. Mas quem já tiver aí nesse momento aí, né, inflamado, de nervoso, já quiser mandar esse áudio e contar pra gente o que aconteceu, manda então um áudio contando como você foi roubado, pra gente poder ver, né? Porque eu acho que quando a gente ouve da amiguinha, parece que talvez vai começando a ficar mais real a história, isso, né? Porque a gente fica sempre achando... E também tem isso, né? A gente pega, às vezes, uma coisa... E às vezes tem gente que... Eu tenho certeza que tem gente que tá na inocência, cometendo crime na inocência por falta de informação. Então, gente, a gente fala isso toda semana. Divulguem o podcast. A gente faz bagunça? Faz, mas a gente dá muita informação relevante. Quando as pessoas chegam no meu inbox e falam assim, ai, você pode me dar alguma informação, alguma dica de negócio? Eu falo, dou uma dica sensacional, uma playlist, vai lá ouvir Entrelaçada e sua mala. Porque a pessoa que não sabe nem que eu faço entrelaçada tem que tomar na cara, né? Porque imagina, eu já faço entrelaçada. Falamos disso toda semana, eu faço, né, poxa? Caraca, eu sou a chata do podcast. Vira e mexe, eu fico lá postando as paradas toda semana, no mínimo uma vez por semana, ou 5 ou 10. Eu fico falando do tal do podcast, eu faço propaganda. Gente, eu fiz live, levantei e mostrei a camisa do podcast. Tudo eu meto o podcast onde eu quiser, entendeu? Onde eu puder. Então, gente, pelo amor de Deus, não é só porque eu tô aqui, porque eu fazia isso quando eu era agulhas. Gente, a quantidade de história que eu fiz, eu viajei, levei as camisas todas e ficava, gente, tô aqui fazendo propaganda. Eu faço propaganda podcast desde sempre, então preste atenção. Sim. A gente realmente traz um conteúdo de qualidade, sabe? A Fê tem uma curadoria muito bacana, ela traz gente legal, ela faz uma edição bacana. Então, o som tem, um som bom pra caramba. Vocês ficam ouvindo esse monte de podcast muquirana, com o som lento, entendeu? Dando moral pra esse povo que não tá te dando informação nenhuma que preste, e a gente aqui fazendo uma coisa bonita e você aí, sem ouvir. Então, por favor, vai lá, distribui a palavra entre suas amigas, entendeu? Vai mandar esse povo conhecer, entendeu? Não é só artesã, são as pessoas que estão no mundo, quem tá viva respirando podia ouvir a nossa palavra, porque a gente fala de artesanato, mas fala, por exemplo, de não ter pirataria. Então, falei um monte, agora eu quero fazer um jabá aqui. Muito bem, hoje é segunda-feira, hoje, no dia do lançamento, tá? Dia 8 de fevereiro de 2021. Hoje, às 20 horas, lá no Instagram da Meia Tigela, @meiatigela. Se você não sabe quem é Meia Tigela e você é artesã querida, você tá precisando de um F5, atualiza, né? Atualiza que tua página tá bugada. Então, Meia Tigela e eu, mãe do Japinha, vamos fazer uma live às 20 horas. Vamos falar de empreendedorismo, vamos falar de carreira, vamos falar de preço, de roubo, nós vamos falar 20 horas. Então, bota as crianças pra dormir antes, tá? Porque, minha filha, isso aqui vai ser a noite, a virada, vai ser o show da virada, praticamente. E aí, eu quero dizer o seguinte, dentro dessa nossa live, a gente vai dar de
presente para 2 ouvintes. Uma vai ganhar um presente da minha loja, um caderno meu, e uma vai ganhar uma peça da Meia Tigela. Prestem Olha muita só, atenção. gente. Eu posso participar? Pode, claro que pode. E é o seguinte, vai ter uma hora durante a nossa live que a gente vai dizer a primeira que escrever a palavra que eu vou dar agora é o código secreto, vai levar as 2 primeiras, né? Então uma vai levar um produto meu e uma vai levar um produto da Fê, da Meia Tigela, da Xoxla. Então, a palavra é entrelaçadas. Entrelaçadas, que é o nome do nosso podcast. Se você Simples assim, Amiga, gente. se você não sabe que o nosso podcast chama Entrelaçadas e você não sabe que a Minha Tigela quer mandjapinhas, hello, shiny people. Tá na hora de dar um F5 geral na sua vida, tá bom? Então é isso. Hoje, Boa. E se você ouvir amanhã, você só vai lá e dá moral pra gente e assiste a live mesmo assim, porque você vai aprender muita coisa. Nós vamos falar, hein? Porque eu e Slossa, a gente vai falar muito. Então é isso, tá? Boa. Então, beijos e até semana que vem! Tchau! E os recados da semana! Oba, estou aqui de novo, voltei, gente. Finalmente! Consegui sair do combo de ter que trabalhar até tarde. Ai, meu Deus. Do CL Treta, igual disse a Raquel. Bom nome. Sua CL Treta. Já CL falei Treta que se total. isso se repetir, é melhor você pedir demissão desse CLT. Só queria dizer. Tem que, Entendeu? exatamente, tem que parar com isso, né? Com essas História é essa, brincadeiras de Átila? mau Que gosto aí. história é essa? Fez muita falta no último episódio. Olha Tivemos só. pessoas que mandaram recados falando que sentiu sua Olha falta. só. Tivemos pessoas 2, mas isso não veio ao Não caso, vem, tem que entende? ser milhões de pessoas, tem que falar. Vamos fingir que foram muitas, porque foi mais de uma, então a gente já fala Foi no mais, plural. já é plural. Exato. Então, Muito bem. ninguém precisa saber que foi só 2. A gente corta essa Foi parte plural, e tá tudo foram certo. pessoas, plural. Pronto. Exatamente. Terminou seu trabalho finalmente, Átila? Entreguei na sexta passada, finalmente. Boa. Hoje, inclusive, estou de folga. Não, sexta passada eu Olha entreguei? só. É, foi sexta passada. Hoje de folga, hein? Hoje de folga. Por isso que a gente tá gravando, assim, numa sexta-feira à tarde e não sábado de Isso. manhã. Olha só, Exato. que maravilha. Exatamente, tá vendo só como... Não falar que tem vantagem, Não. mas não tem vantagem. Não, na não verdade. tem Eu me fudi vantagem. todo, trabalhei a semana inteira até mais tarde, só ganhei 3 dias, mas tudo bem. Ai, ai, ai. Mas vamos lá, então, Vamos ler lá. aqui os nossos recadinhos, voltar à nossa programação normal Oba! de leituras de recados com o Átila. Tamo aqui. Vou ler aqui um recadinho da Arte Clara Atelier. Ela fala o seguinte: olha só a coincidência. Como sou pé de mesa, Uhum. tenho o privilégio de ouvir antes no domingo. Justamente no dia que tirei pra arrumar meus fios. Nossa, cada depoimento que eu via, sentia como se fosse minha história sendo contada por várias pessoas. Olha aí, olha aí. Não tenho mais lugar pra pôr meus fios e não consigo resistir a uma promoção. Uhum. Acho que sou caso de internamento. Eu acho que, cara, tem muita gente aí, hein? Ai, Muita né? gente. Sim. Aí ela termina com beijos e adoro demais esse podcast. Oh, Obrigada, querida. Obrigado, olha só. Mas olha, eu acho que assim, muita gente se identificou Sim. com esse episódio, né? Todos, eu tentei pegar áudios, assim, um pouco diferentes, né? Que tratavam de assuntos um pouco diferentes, mas sempre O não final é o temos mais mesmo. onde colocar tanta coisa. Exatamente. O resultado é sempre o mesmo, né, cara? Mas é isso, né? Não tem como, Exato. né? Inclusive, antes da gente começar a gravar, eu tava conversando com a Átila justamente sobre isso, né? Sim. Não temos mais espaço para colocar nada. Pra nada. É muito triste isso, né, cara? Putz. Ai, tava vendo a opção de pendurar coisa no teto já, Isso, pendurar no teto e começar a usar esses tetos aí, cara. Vamos perder aí 50 centímetros aí, ninguém vai fazer falta. né? Era exatamente o nosso papo antes de começar a Justo. gravar aqui. Vamos pendurar coisa no teto. Isso, pra usar esse espaço morto aí. Exatamente. Serve pra nada, tá ali branco, só ali. Põe umas tintas ali presas ali. Sabe uma coisa que eu já, quando na época, né, que eu fazia design de interiores e tal, e decoração, uma vez a gente fez uma decoração num quarto de criança Ah, que tinha, tipo, uma rede pendurada no teto pra guardar bola, bichinho de pelúcia, sabe?
legal. Aí, vamos E ficou fazer bom? isso. Ficou muito legal. Ficou tipo uma decoração mesmo. E aí virou um lugar também de armazenamento de brinquedos que a criança não usava muito. Que legal. E dava pra acessar porque tinha um beliche, enfim, tinha todo um esquema lá. Aham. Mas aí a ideia, entendeu? Olha aí. Vamos pendurar uma rede no teto e Isso. botar os fios tudo lá em cima. Os fios, tinta que não usa, deixa tudo lá. Ah, é. Board game. Vai até vencer, né, o negócio, mas tudo bem, tá lá. Isso, deixa de vir a decoração também. Um e-mail que a gente recebeu da Lidiana Câmara, ou é Camara? Boa pergunta. Tá sem acento, deve ser Camara. Camara, tá bom. Quase Acho. o carro, o nome do carro, né? Mas Quase. ela tem até um título no e-mail que a gente vai ler aqui, que é Mandando recadinhos para que o Átila não seja despedido. Muito obrigado aí por manter-me aqui vivo nesse podcast. Neste trabalho não remunerado. Isso, nesse trabalho não remunerado aqui que a gente tá aí toda sexta. Ela começa dizendo aqui, oi Fê, oi Átila, oi Raquel, boa tarde. Oi, ó, acertou, hein? É boa tarde nesse acertou, momento. exatamente. Na Exato. hora da gravação é tarde. Exato. Estou impactadíssima com o episódio 42 sobre inclusão, pois achei uma coleguinha nesse episódio. Meu nome é Lidiana e também sou intérprete de Libras e artesã da área da costura criativa. Muito bem. Ai. As pessoas que me conhecem estão divididas em dois grupos. As que me conhecem como intérpretes de Libra, pois trabalho atualmente numa escola estadual e não sabem que eu costuro, e as minhas clientes que não fazem ideia que sou intérprete de Libras. Muito bem. Separando os Muito mundos. Não precisa, né? Mas tudo bem. Ó, a galera do teu trabalho sabe que você pinta miniatura? Os que eu falo sabem. Todos que eu falo sabem. Entendi. Mas Os tem... mais próximos, assim. É que assim, imagina minha equipe quando começou, eu ia lá sempre. Aí conforme foi Sim. passando os anos, eu fui começando aí até chegar nunca agora, que é o ponto que a gente tá. Sim. E aí foi mandado embora, galera. Tinha 10, agora somos em 3. Entendi. Ai, que tristeza. E aí agora só tem eu e mais 2, então eles sabem. Entendi, justo. Você não tem duas vidas aí. Não tenho. Todo mundo sabe, né? Todo mundo que me conhece sabe. A meia visibilidade que você, Dona Fê, deu para a língua de sinais e cada frase que a Carol falava, eu concordava plenamente com tudo. Boa. Achei ela uma fofa e não a conhecia. Olha aí, uma do meio Tá ali que vendo? também não, agora conhece, olha só. Parabéns pelo episódio e por todo o trabalho que vocês fazem nesse podcast. Sou super fã de vocês. Um forte abraço. Muito obrigado. Eba! Aê. Obrigada, Lidiana. Primeiro pelo seu e-mail, gente. Seu não e-mail. esqueçam, vamos mandar e-mails. Existe ainda, né? Qual e-mail que ela tem que mandar, então? Podcastentrelaçadas@gmail.com. Não Muito esquece que o entrelaçadas é sem o cedilha, né? Uhum. Porque Sim. e-mails não temos cedilhas Não nem é com acentos. 2 S's. Nem com um. Podcastentrelacadas@gmail.com. Vai lá, manda. Muito bem. Você vai ter mais chances de ler, que eu leia aqui, ou que o Átila leia Ó, aqui olha só. a sua... Olha coisa. só que Que vantagem. vantagem boa você pode ter. O seu recado, né? Eu prefiro, gente, é mais fácil de organizar a vida quando eu recebo e-mail, né? Mas enfim. Ah. Bom, vamos então para mais um recadinho aqui da Fabiana Guilhermetti. Ela fala o seguinte: adoro, ouço toda semana bordando e ouvindo entrelaçadas. Em tempo. Olha. Adoro a risada de vocês. Olha só que beleza. Posso falar, então, que o último episódio, inclusive, que foi o episódio Fala Que Eu Te Escuto, teve mais risada que nunca, né? Porque, Várias risadas incluídas ali. sim, rindo de nervoso algumas Rindo de vezes, nervoso, sim. sim. Rindo de nervoso algumas... E teve também o acesso de riso da Raquel, né? Raquel teve um acesso de riso que ela chorou. Coisa boa. Chorou Isso de é muito rir. bom. Se você não ouviu o episódio, ouça lá no fim, quando eu coloco os erros de gravação. Eu deixei as risadas da Raquel por um bom tempo. Tá ótimo. Pra finalizar. Ela chorando de rir. Pra finalizar, entendeu? Justíssimo, justíssimo. O dia que vocês estiverem, assim, muito tristes, ouve esse pedacinho aí que eu tenho certeza Exato. que vai... Vai fazer você dar uma risada, né? Exatamente. Aliás, eu queria aproveitar esse recado aqui dela e contar uma vez uma história Conte. que me reconheceram pela minha risada. Olha só, acho que eu sabia dessa história, mas conte. Acho que já. Conte. Não sei se eu já contei aqui, mas foi na época ainda do Agulhas. Eu fui fazer um curso da Mola Mills, Sim. que faz crochê e tal. Quem é do crochê conhece Mola Mills. E eu lembro que era uma sala grande, bastante gente. E eu tava conversando com alguém ali do meu lado e de repente eu comecei a dar risada e veio alguém do outro lado lá da sala falar comigo. Falou, você é a Fernanda? Sou. Por quê? Sabe quando você ainda não entende o que a pessoa tá falando?
Desculpa qualquer coisa. Não sei, depende. Por que você tá perguntando, Depende. né? Se você quiser me matar, se você quiser me matar, não. E aí ela contou que reconheceu por conta da risada do podcast. Será que eu dou muita risada? Caraca, olha aí. Assim, uma risada fica aí. registrada, né? Uma risada própria sua, Jana. Uma marca. Ai. Mas segundo ela gostava. Que bom, Muito muito bem. obrigada, né? Muito bem. Imagina que ela fala que eu reconheci pela sua risada que eu odeio. Exato, Ia ser muito que eu tenho triste. pesadelos com a sua risada. Então. Ainda bem que não foi Vai isso. saber, né? Não foi isso. Pelo menos ela não me disse isso. Pode ser que era, né? Aí a gente nunca vai saber. Nunca saberemos. Comenta aí agora, se você estiver ouvindo aí. Boa, comenta aí sobre a minha risada do Átila. Aliás, risada do Átila. Eu e o Átila são os que mais rimos, pra ser bem Sim. sincero. Exatamente. Porque a gente só fala bobagem. Tem esse ponto aí. Exatamente. Né? Não falta muito. Alguns critérios faltam também. Durante o episódio, às vezes eu tento, né, ser uma pessoa séria, então aí eu rio menos. Mas aí na leitura de recados e nos conselhos de mãe, risada Sim, tá liberado. Exatamente. Pra dar uma descontraída boa. Aí eu vou ler só mais um aqui, recadinho, que eu gostei demais do arroba dela, que a Andrea, na verdade, comentou no episódio de May, e o arroba dela é caramba, caraô. Que da hora. Caraca, que bom arroba. Eu super amei, nossa. só queria dizer isso. Mas aí ela fala o seguinte aqui no recado. Achei super útil e informativo. Faz muita falta conteúdo de qualidade abordado de forma leve assim. Olha só. Muito obrigada, hein? Esse ano, inclusive, estou tentando trazer, assim, bastante conteúdo. Bom, conteúdo de qualidade é sempre, Sim, tá, gente? Vou dizer. isso. Mesmo quando o Átila fala, Que vamos fingir que é isso? qualidade. A gente finge que tem qualidade. Fingimos. Mas eu quero realmente trazer aí algumas questões mais... Tanto essa parte mais técnica, profundas. a parte contábil, parte profunda, parte tudo aí. Quero fazer tudo. Muito Quero bem. ver se a gente consegue sanar as dúvidas das pessoas, né? Então, Sim. não esqueçam de mandar recados. E quando você me mandar recados, você pode mandar também sugestões de pauta, sugestões de Olha aí. pessoas Sim. pra entrevistar, né? Não precisa ser só elogiando a gente. Você pode Isso. elogiar e fazer uma sugestão. Exatamente. Pode fazer as duas coisas. No mesmo e-mail ainda, hein? Exatamente. Não Olha, precisa nem mandar 2. não precisa mandar 2. Por favor, sempre elogie, que vai ter mais chances de eu ler, né? Vai cheio de não ir pra lixeira. Exatamente. Falou bem, a gente já, sobe na lista Opa, aqui. tô vendo aqui. Tô te ouvindo. Ai, é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido a gente até agora. Muito obrigado pelos recados, Sim. por todos os comentários. Mas, vamos lá, mais comentários, mais recados. Comentários, Não exatamente. esquece que o podcast tá fazendo 1 ano daqui a pouco, hein? Uou, 1 ano! 1 ano. Teremos comemorações especiais, fica ligado. Quero bolo, eu quero comer bolo. Cada um faz o Brigadeiro. seu, né? Cada um faz o não. seu na sua casa. Não, todos os funcionários têm que receber um pedaço de bolo. eu acho. Vou mandar pelo correio Muito aí um bem. pedaço de bolo. Muito bem. Mas quem é pé de mesa, com certeza vai ter acesso a mais coisas. Então fica ligado que eu já estou combinando coisas aí. Vai ser muito bem. legal. Então, Muito bem. apoia aí. Quem ainda não apoia a gente e mandem recados. certo? Exatamente. Oh, eu queria falar uma coisa que eu... Antes que eu esqueça, que provavelmente eu vou esquecer Diga. da próxima vez. Sempre. Comentaram no meu canal falando que eu tenho voz de dublador também. Olha aí! Tá Ai, meu vendo? Deus do céu. Mas é um cara, acho que deve ser novo, né? Eu não sei também. Mas ele comentou, falou a mesma coisa. Eu falei, olha, não é... Ele falou, eu não sei se nunca te disseram isso, mas você parece que tem voz de dublador. Eu falei, olha, já me disseram. Olha, falam disso toda semana aqui, né? Eu escuto isso bastante. Ai, meu Tá Deus aí, do céu. ó. Se Aí, sua ó. carreira lá no CL Treta não der certo, quem sabe? Pode Quem ser uma sabe eu próxima viro um aí. dublador aí. Quem sabe, né? Vamos ver. Ai, o enfim, mercado. é isso, gente. Muito obrigado. Beijo, até segunda. Valeu, então, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Abração e até mais! Já finalizo, já agradeço, já faço. Não, peraí, Não. vamos. Aquela assim. Vamos primeiro, antes pras dicas. Você viu, né, que no fim a vi. gente tem as diquinhas, aí depois a gente agradece e fecha. Mas que eu acabei de assistir foi 8 em Istambul. Calma. Tô super É quase assistindo. um trava-língua. 8 em Istambul.
Mas é uma série muito legal, porque é uma série que se passa na Turquia. E já deixa... Eita, caralho. Espera só um minuto agora. Esse vai ficar pro final. Vai. Ainda bem que era você falando, não era eu, tá bom. Muito bem. Então comentário... Já acabou o comentário? Já, né? Já. Comentário, então... KKK, Boa. ela diz aqui. Uma coleguinha? Quem, meu Deus? Meu nome é... Continua aí. Vamos saber quem. Pô, Justo. coleguinha quem leu o comentário, pô. Vamos ler. Então. Amei a visibilidade que você, Dona Fê, deu para... Será que eu leio muito baixo? Eu vou ler de novo. Pode mandar também lá pelo Instagram, pode fazer o que quiser. E pode pedir pros cachorros parar de latir Isso, os também. cachorros estão latindo, mas tudo bem. Como eu não tô falando, então vai. Agora eu tô. Agora tá.